Josué, capítulo 1, de 1 a 9. Normalmente, nas escolinhas dominicais, as professoras fazem as crianças decorar Josué 1:9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Vamos ler então o texto todo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem a posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre o que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar onde você for. Senhor, abençoa essa palavra, eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Quando você é músico, você faz uma escola de música, uma das coisas que acontece, como eu já contei algumas vezes para vocês, é que você está ali feliz que está tocando a sua primeira musiquinha, né? Você conseguiu chegar num piano, por exemplo, em vez de só fazer aqueles ruídos esquisitos, plink, plank, plunk, você começa a tirar um som bonito. E as pessoas gostam de ouvir na sua casa, mas um belo dia, o professor de música chega para você e diz o seguinte: ótimo, vou te apresentar uma partitura. Olha essa partitura, você vai aprender a tocar conforme está escrito nesta folha. E aí você diz, tudo bem. E nós vamos ter um recital. Vai ter mais ou menos umas 150 pessoas olhando você tocar. E aí você engole em seco. Porque normalmente o músico toca em casa, no máximo mamãe, papai, os irmãos ouvem, ou alguma visita ouve, mas de repente vem alguém com a brilhante ideia de te colocar no meio de uma multidão, e você vai ter que tocar, e as pessoas vão estar olhando para você e vão estar observando se você toca bem ou se você comete erros. E você sabe que vai ter olhos críticos no meio da plateia, gente que toca muito bem, gente que não toca tão bem, gente que toca muito melhor que você, mas você nunca tocou para tanta gente e você fica agoniado. E é interessante porque eu já tive o prazer de ser o locutor de um recital desses, e eu cometi um erro, que eu fui ao piano, brincar um pouquinho no piano antes do recital, e as pessoas estavam chegando e eu estava tocando. E as professoras não gostaram nada disso, porque os alunos ficaram intimidados. O cara que vai ser o locutor do nosso show toca piano. E ele vai ser um dos críticos. Mas, no final das contas, as pessoas que vão se apresentar, elas precisam desse processo para aprender a ter medo do público. Para aprender a ter medo de tocar para 500, 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, não faz diferença nenhuma. O que você tem que fazer é se concentrar no seu instrumento. Se você toca numa banda, aprender a sincronizar com os outros, né? Para tocar junto. Aprender, às vezes, reduzir o que você toca para não se sobrepor aos outros, ficar em segundo plano, tudo isso. Mas você consegue perder o medo do público passando pelo medo do público.
Não é assim, Arno, que você sempre fala, Deus é tremendo e eu tremo aqui no púlpito toda vez que eu vou pregar, né? É exatamente isso. O medo faz parte do novo. Quando você entra numa nova situação, o medo vem junto. Frio na barriga é uma coisa comum de quem sai do lugar comum e vai para algo novo, para novas dimensões. Se precisa enfrentar isso e se acostumar com isso. Bom, eu quero então me concentrar agora no texto que nós estamos lendo, que nós lemos, e eu gostaria então de tecer alguns comentários. Josué, o nome Josué é o mesmo nome de Jesus. Sabiam disso? No inglês, Joshua. Nós temos Joshua e Jesus em inglês, né? Só que em hebraico é Yehoshua, os dois. Yehoshua é salvação que vem de Deus. Então, Josué significa salvação que vem de Deus, Jesus significa salvação que vem de Deus. Yeshua. É apenas uma leve mudança de pronúncia, porque um é aramaico e outro é hebraico. Mas é a mesma palavra, Josué e Jesus. E Josué, ele vem numa posição muito confortável, porque eu falo para vocês assim, é muito confortável ser o vice. Né, Ricardo? Ser o vice-presidente, você tem o cargo, mas você não tem as dores de cabeça. Quando muito uma reunião aqui, uma reunião lá, mas você não descasca todo o pepino que aparece, né? É bom ser o vice-presidente, porque a bomba dificilmente estoura na mão dele. Só se o vice-presidente se o presidente for a bomba, daí vão ter que tirar o presidente, aí você assume. Né? Daí a bomba está na tua mão. Mas, afora isso, ser o segundo plano sempre tem essas vantagens. E Josué estava numa posição confortável porque ele estava debaixo de uma liderança muito forte e boa. Moisés, aquele que foi tirado das águas. Amados, só que Deus, ele nos coloca em algumas situações que são provisórias. Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus que nos leva para novas direções e novos desafios. E essas novas direções e novos desafios nos enchem de medo. Então, Moisés, de repente, Josué se vê de repente à frente de uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas. Eles eram 3 milhões quando saíram do Egito. E normalmente população não mantém estável. População cresce. Ok? Eu conheci a Adriane solteira, de repente se junta o Arthur, de repente já não é o Arthur e a Adriane, já é o Arthurzinho. A coisa cresce. Certo? Era uma época, o Arno e a Eliane, de repente surgiu o Guilherme. De repente a Fran, que eu vi ela empurrando a cadeira e dando os primeiros passos. Né? Tudo isso, a gente vê o tempo vai trazendo o crescimento. Então, de repente aquela multidão era muito mais... Por favor, marquem o contador ali que ele não está rodando. Ele precisa rodar, eu estou perdendo meu tempo. Aí. Amados, de repente ele encontra uma grande responsabilidade, porque Josué foi uma liderança, Moisés foi uma liderança para o deserto. Josué é uma liderança para a conquista. São lideranças diferentes, estilos de liderança diferentes. Então Deus vem para ele e fala de uma maneira um tanto seca, porque nós sabemos do relato bíblico que Moisés, ele deu o último discurso dele, saiu para um lugar deserto e ninguém mais o viu. Ele
foi morto e sepultado pelo próprio Deus. Inclusive, o povo saiu para procurar o corpo de Moisés e não achou. Amados, de repente, esse homem se vê nessa situação e Deus fala para ele: Moisés, meu servo, é morto. Ele foi retirado do caminho. E é uma coisa interessante, meus amados. A morte de Moisés representava um ciclo que se fecha, o ciclo do deserto. Houve milagre no ciclo do deserto? Muitos. Houve disciplina no ciclo do deserto. O deserto transformou toda uma geração. Pessoas que tinham mentalidade de escravo agora agiam como guerreiros, como príncipes. Não era mais aquele povo: não tem água, não tem pão, eu queria comer carne. Parou aquele mimimi, era um povo forte. Enfrentou lutas e venceu. Agora, essa nova geração precisava fechar um ciclo e começar outro. Por isso, Deus já chega bem seco para Josué e diz assim: Moisés, meu servo, é morto. A palavra morte, ela tem vários significados, mas um dos significados de morte é separação. Ou quem de vocês conseguiu bater um papo legal com um parente morto recentemente? Se você conseguiu, meu amigo, você está no lugar errado. Isso aqui não é um centro espírita. Ok? E eu duvido muito que a entidade que falou com você seja seu parente morto. É um demônio se passando pelo seu amado que não está mais aqui. Então, morte significa separação. E olha só, não há mais a liderança de Moisés. Agora vem a liderança de Josué e Josué está apavorado. Então, o ciclo é fechado. Agora, quando Deus nos quer levar para novas direções, Ele fecha algumas coisas antigas. Precisava um novo pensamento para levar o povo a uma nova dimensão. Josué teve o seu tempo e depois de Josué não houve liderança. Tiveram que ser levantados juízes por um bom tempo que resgatavam o povo que volta e meia se desviava da palavra de Deus, se tornava escravo do inimigo. Aí vinha um juiz e libertava o povo várias vezes, até que surgiu Samuel, de quem eu falei recentemente também. Liderança para um novo tempo. Samuel muda do tempo dos juízes para o tempo de reis. Reis e sacerdotes. Reis, sacerdotes e profetas. A tríade do governo espiritual de Israel. Reis, sacerdotes e profetas. Então, isso vai até o período babilônico do cativeiro. Por causa de maus reis, o povo se perverteu novamente. E aí ele foi curado da idolatria no cativeiro. Bem, amados, a verdade é essa. A vida segue. A vida segue e nós temos que aprender a nos desvencilharmos de algumas coisas para seguir em novas direções que Deus está colocando. A liderança de Moisés serviu muito bem para atravessar o deserto. Para a nova situação de conquista, retira Moisés e levanta Josué. Eu vejo isso, gente, assim, até mesmo no pastorado é interessante isso, porque uma coisa que observa-se é que cada pastor, por exemplo, que lidera uma comunidade, ele tem uma coleção de dons. Mas os dons dele não são todos. E se na igreja, digamos assim, se na igreja não tiver outros que cumpram os dons que faltam no ministério do pastor,
é necessário que haja uma alteração de tempos em tempos, para que outro pastor com outros dons e ministérios venham para a igreja e supram ela naquilo que está faltando. Isso é natural. Então, isso também acontece muitas vezes. E até é interessante, por exemplo, se nós tivéssemos aqui um pastor totalmente evangelista. Tem pastores que têm uma vocação evangelística fantástica. Ele tropeçou na rua, alguém se converte. Esse sujeito, ele é fantástico, ele vai provavelmente encher a igreja. Mas se não tiver um outro que tenha o coração pastoral e não evangelista, o mesmo tanto que entra na igreja sai pela porta dos fundos. Porque normalmente evangelista não tira carrapicho, não restaura perna quebrada. Você vai chorar as tuas pitangas para um pastor que é evangelista, ele vai começar a olhar para o lado assim, impaciente. Aí se pega um pastor que é profeta, é aquele sujeito que mete o dedo na ferida e ainda gira assim, né? Ele vai mostrar a verdade, mas ele precisa também de alguém ao lado dele que tenha o coração pastoral. Mas tem um pastor que é coração pastoral, cuida de todo mundo, e é aquele que gosta de gente, que gosta de cuidar das pessoas. Maravilha! Mas, às vezes, precisa de alguém que confronta, profeta. Precisa de alguém que vai buscar o que está lá fora. Precisa de outro, por exemplo, que ensina. Porque, às vezes, as pessoas estão se sentindo muito afofadas, confortáveis, mas está faltando ensino. Ministério de ensino. Então você vê vários dons. E para cada momento da igreja, Deus coloca pessoas com dons diferentes, para levar sempre o povo a um propósito maior. Também fala de atravessar um rio. Deus diz para Josué, vocês vão atravessar o Rio Jordão. Interessante que é o mesmo rio onde Jesus Cristo foi batizado. O Rio Jordão significa descedouro, ou morredouro também, pode ser interpretado. É um rio que desce de um lugar cheio de vida para um lugar morto. E nós vemos no Rio Jordão algumas coisas interessantes. Por exemplo, Naamã, o leproso, ele precisava ser batizado no Jordão, mergulhar 7 vezes no Jordão para ser curado. Bom, Naamã ficou irritado porque havia rios muito melhores onde ele estava, de onde ele vinha. E ele pensava que ia ser um auê, um mover profético, um show, né? Banda tocando e ele sendo curado. Não. Um escravo do profeta vem e diz para Naamã, vá tomar banho 7 vezes naquele rio. Um riozinho. Não é um Paraná da vida, gente. O Rio Jordão, quando muito... Deixa eu ver se eu comparo o Rio Pitangui, se alguém conhece o Rio Pitangui. É um rio que dá uns 4, 5 metros, 8 metros, 10 metros de largo. Não passa disso. Isso é o Rio Jordão. Não é um Paraná da vida, não é Amazonas da vida, não é um Rio Iguaçu. E esse riozinho era onde, então, o nosso amigo Naamã precisava se mergulhar. E significava exatamente isso, morrer para si mesmo, morrer para o seu orgulho. Quando Jesus foi batizado no Jordão, significa exatamente isso. Jesus veio, abandonou tudo que havia em si para se identificar conosco. E muitas vezes, para nós alcançarmos o novo de Deus, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Não é possível alcançar o novo sem abrir mão de algumas coisas que Deus nos pede que entreguemos. Tinha que ser deixado para trás. E aquele povo então caminhou. Caminhou para uma época de conquista, para uma época de plenitude,
que eles não conheciam. E Deus fala ainda para Josué assim: seja corajoso. Uma coisa interessante que eu vejo é o seguinte: primeiro, medo é uma parte integrante do nosso ser. Sem medo, por exemplo, eu não iria tomar cuidado quando lido com ferramentas de alta rotação. Ia tirar a proteção e ia ficar sem dedo. Pegue, por exemplo, uma tupia que gira 30.000 RPM e é um motor pesado que não vai parar se encostar no teu dedo. E tente colocar o dedo na fresa para você ver o que acontece. Se você não tem medo, você coloca. Se você não tem medo, você usa a proteção. Não é verdade? Então, tem medo quem tem juízo. Agora, o medo ele pode ser uma coisa ruim porque te paralisa e faz você não avançar para onde você deveria avançar. E Deus está dando uma dica para Josué. Deixa eu falar uma coisa assim. Vou usar o Felipe como cobaia, tá bom? Eu vou dar uma ordem absurda para o Felipe. Felipe, eu quero que você seja uma mulher linda e maravilhosa, uma modelo internacional. Não tem como, né? Por quê? Porque isso não está em você. É impossível. Ele pode até tentar, vai ser uma ofensa à sua própria natureza, vai destruir seu próprio corpo nessa tentativa e não vai conseguir. Ok? Graças a Deus que você não vai tentar, né? Não obedeça essa ordem. Mas agora perceba, meu querido, se Deus diz para Josué, seja corajoso, adivinhe, você acha que isso é impossível? Perceba que ser corajoso é uma escolha. E não tem a ver com a presença ou não de medo. Medo todo mundo sente. Medo, um astronauta, quando sobe numa pilha de combustível de 100 metros de altura, para ser lançado no espaço onde não tem ar para respirar, e tudo pode dar errado, você acha que ele não tem medo? Acho que ele não pensa duas vezes antes de entrar naquela cápsula, que pode explodir e virar em nada? Mas a coragem é uma escolha. Apesar do medo, eu vou em frente, porque isso vale a pena. Isso é ser corajoso. Então veja que você pode escolher ser corajoso. E agora eu quero levar você para um texto que está em Jeremias 1:17. Jeremias 1:17. Quando você sente medo, saiba que você pode escolher ser corajoso ou pode escolher se render ao medo. Jeremias 1:17. Todos os líderes chamados por Deus, normalmente eles tinham essa atitude. Deus, eu sou muito criança, eu sou pesado de língua, o outro fala isso e aquilo, mas de repente Deus diz, não, você vai, é você mesmo que eu quero. Veja agora o que Deus fala para Jeremias. Tu, pois, cinge os lombos, dispõe-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar, não te espantes diante deles, para que eu não te infunda espanto na sua presença. Em outras palavras, se você escolher ter medo, eu vou meter ainda mais medo em você. Se você escolher ser covarde, eu vou fazer com que você seja ainda mais covarde do que você escolheu. Percebeu? Então, amados, ser covarde ou ser valente é uma questão de escolha. Enfrente seu medo para alcançar aquilo que Deus tem para você. Outra coisa, a promessa de Deus vinha para Josué, permaneça na minha palavra e terá sucesso por onde for. O que muitas vezes nós temos medo é do fracasso. Mas o que é o fracasso? Fracasso, amados,
é quando você não faz o que precisa fazer. Fracasso não é você não conseguir resultado. Fracasso não é quando você, por exemplo, chutou, driblou e a bola deu na trave. Isso não é fracasso. Fracasso é você desistir de jogar. Percebeu a diferença? Fracasso é desistir de treinar. Fracasso é desistir de tentar. Fracasso é desistir de se aperfeiçoar. Fracasso é desistir de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Deus não está te cobrando o resultado. Deus te cobra obediência. Eu acho que isso é uma das coisas mais libertadoras, porque Deus não quer necessariamente que você seja um mega star, aclamado internacionalmente. Deus quer que você seja obediente e vá onde Ele te mandar. E na medida em que você faz isso, Deus garante sucesso. Porque você já é um sucesso através da obediência. E a tua vida vai apresentar resultado que vale a pena. Porque nada que cumpra a vontade de Deus deixa de produzir fruto. Portanto, amados, para concluir, você é desafiado para conquistar. Há conquistas que nos são reservadas por Deus. Mas nenhuma conquista é alcançada sem luta, sem trabalho, sem abandono de certas coisas. Nenhuma conquista é alcançada sem preparação. Prepara-te. Nenhuma conquista é alcançada sem ousadia de ir para fora da nossa zona de conforto. Nenhuma conquista realmente vale a pena se não se alinhar com a vontade de Deus. Se você fizer tudo o que Deus manda, a tua vida vai valer a pena. Amém? Meu desejo realmente, amados, é que vocês estejam nos próximos tempos experimentando cada vez mais o novo de Deus. Que Deus esteja fazendo de você uma luz, uma bênção, por onde quer que for. Que você esteja vendo a terra prometida com seus próprios olhos e tocando. Tudo aquilo que pisar a planta do seu pé será seu. A promessa. Tudo aquilo que pisar a planta do seu pé será seu. Muitas vezes na minha vida, amados, eu pedi para Deus me levar para onde Ele queria. E nem sempre o lugar para onde Ele queria me levar me trouxe conforto imediato. Muitas vezes eu obedeci com medo. Mas eu simplesmente segui em frente. Porque quando finalizou a obediência, eu disse assim, valeu a pena. Pelo resultado alcançado. Valeu a pena. Pelo que eu me tornei no processo. Porque eu vou dizer uma coisa para você, querido. A obediência não muda só a situação. A obediência muda você. O seu caráter. A sua sabedoria. Cresce e muito. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor é um Deus misericordioso e o plano que o Senhor tem para nós sempre é um plano de bênção, de paz, é um plano de plenitude da sua presença e o Senhor nunca nos larga abandonados. Nós nos entregamos em Tuas mãos e dizemos que confiamos em Ti, Senhor. Pedimos que o Senhor nos leve a novos níveis de compromisso contigo e nos leve sempre a novos níveis de conquista, Senhor, para que a Tua vontade se expresse em nós e o Teu reino se estabeleça na terra. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e a convivência do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém.